Olá, seja bem-vindo ao curso online do Frame a Narrativa. Mas antes da gente começar o nosso curso, eu preciso fazer uma introdução tanto ao curso quanto a esta pessoa que vos fala nesse momento. Quem é esse professor que a partir de agora irá lhe ensinar um pouquinho mais sobre a linguagem cinematográfica e como o cinema se comunica? Bom, talvez vocês já me conheçam do Instagram, mas meu nome é Felipe Leão, sou crítico de cinema há aproximadamente 9 anos. Tenho 29 anos nesse momento e atuo com esse ofício desde os meus 20 anos de idade. Evidentemente, eu já escrevo sobre cinema há um pouquinho mais tempo do que isso, mas eu não vou considerar aqui o tempo anterior a esse como dentro desse meu ofício enquanto crítico, devido a uma maturidade que eu deveria ter consolidado antes de poder me chamar como tal. A partir desse momento, evidentemente, eu preciso dizer que, aos 20 anos de idade, eu não tinha a mesma maturidade que eu tenho hoje com relação à linguagem. Maturidade essa que, muito provavelmente, daqui a 5, 10 anos, não será a mesma de hoje. Mas acredito eu que nos meus 20 anos de idade eu já comecei a aflorar em mim certo grau de apreciação com a linguagem diferenciada do que antes se consolidava e que eu já começava a compreender um pouco melhor qual era o meu ofício enquanto crítico. E a partir desse momento eu demarco a minha posição enquanto crítico cinematográfico. Bom, meu nome é Felipe Leão, como eu disse para vocês, eu sou acadêmico de geografia, por mais que isso possa parecer estranho para algumas pessoas. Eu sou formado em geografia, sou mestre em geografia e sou doutorando em geografia, olha só. Mas toda a minha trajetória acadêmica na geografia esteve vinculada e direcionada ao estudo de arte. Na graduação, eu estudei especificamente o expressionismo alemão. No mestrado, eu já parti para um estudo mais do romantismo como um todo e estudei, sobretudo, a arte alemã nos anos 20 e 30, compreendendo toda a filosofia romântica que é demarcada dentro da Alemanha dentro desse período. Veja bem, minha especialidade eu posso dizer, portanto, que se trata desse período da história do cinema alemão quando a gente fala de cinema. Contudo, a minha trajetória com o cinema, ela não se deu somente dentro da academia, não se deu somente dentro da universidade. A universidade me deu algumas bases para isso, mas o meu estudo específico de cinema é por conta própria. Afinal, estudar geografia não necessariamente me levará ao estudo de cinema propriamente dito, apesar da geografia ser uma ciência que mistura um pouquinho de ciência e arte. Então, meu estudo está muito próximo ao meu estudo pessoal, a aproximação com livros, de ver muitos filmes. E aí, nesse caminho desses 9 anos que eu percorro como crítico cinematográfico, eu dou aulas presenciais já há aproximadamente 5 anos, lá na UERJ, aqui no Rio de Janeiro, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no COART da UERJ. E o meu curso do Frame a Narrativa, que era um curso presencial, eu senti a obrigação, depois de ver algumas pessoas querendo assistir esse curso fora do Rio de Janeiro, eu senti meio que um impulso de criar esse curso online e oferecer para as pessoas. Então, todo aquele conteúdo que vocês me veem publicando no Instagram, que é um conteúdo que eu tenho uma preocupação muito grande com ele, um conteúdo que eu sempre me baseio muito naquilo que eu estou falando, tanto nas minhas condições filosóficas do romantismo, da minha base um pouquinho mais alemã de pensamento, como, sobretudo, na literatura sobre cinema e sobre arte como um todo. E aí eu criei o meu curso online, o curso online do Frame a Narrativa online. E nesse curso, vocês vão ver que ele é dividido, sobretudo, em 3 módulos fundamentais. Num primeiro módulo, a gente percorre sobre o desenvolvimento da linguagem cinematográfica ao longo da história. Nós temos, sobretudo, uma aula sobre cinema clássico, uma aula sobre cinema moderno,
e uma aula que será adicionada esse mês, agora, mês de agosto de 2020, sobre um dos principais movimentos da história do cinema mundial e um dos principais momentos da história do cinema mundial no que tange ao desenvolvimento da linguagem cinematográfica, que é um período intitulado De Caligari a Hitler. Então, aquela aula que eu falei para vocês, talvez seja a minha maior especialidade, será adicionada esse mês de agosto. Então, aproveite essa oportunidade. De Caligari a Hitler, ainda nesse primeiro módulo. Então, são fundamentalmente 3 aulas nesse primeiro módulo. Num segundo módulo, a gente vai percorrer sobre a gramática cinematográfica, semântica cinematográfica, sintaxe cinematográfica, morfologia, montagem e muito mais dentro desse contexto. São 5 aulas nesse segundo módulo, por enquanto, até agora, 5 aulas. No final desse vídeo, eu vou dizer um pouquinho mais sobre o porquê por enquanto, né? E num terceiro módulo, a gente fala finalmente sobre narrativa, certo? Como diz o próprio nome do curso, do Frame, a narrativa, nós percorreremos sobre todas as questões técnicas no segundo módulo que a gente falou, compreenderemos a unidade cinematográfica, as unidades que percorrem na gramática cinematográfica, para enfim compreender como essas técnicas que a gente viu no segundo módulo são meio para chegar a um determinado fim. Que fim é esse? O como contar uma história, ou seja, a narrativa cinematográfica. Esse será o nosso terceiro módulo que, por enquanto, temos 2 aulas que o complementam. Bom, e por que eu digo por enquanto, então? Por enquanto, justamente porque esse ano ainda, em 2020, serão adicionadas mais algumas aulas dentro do nosso currículo. Se agora em agosto estamos adicionando uma aula sobre de Caligari a Hitler, pode acreditar que até o final do ano nós teremos mais algumas aulas que serão adicionadas mês a mês, até completar o nosso curso em dezembro. Então, pelo menos mais 3 aulas, além da de Caligari a Hitler, ou seja, mais 4 aulas, nós teremos até dezembro. Beleza? Não vou revelar para vocês ainda quais serão essas aulas, mas eu garanto para vocês mais uma aula no primeiro módulo, mais uma aula no segundo módulo e mais 2 aulas no terceiro módulo, completando as 4 aulas que complementam de Caligari a Hitler e mais outras 3 que vão estar inseridas dentro de todo o curso.